Primeira coisa, o que é angiotomo, né? Angiotomografia é a tomografia que você faz com o foco do exame direcionado para o quê? Direcionado para os vasos. Isso implica num protocolo específico. Tem um momento exato de você fazer as imagens para você adquirir e interpretar da melhor forma possível. Então, o foco do exame é que a sua parte arterial do exame esteja repleta de contraste, ou seja, que esteja muito cheia. E não tem jeito da gente falar de angiotomo sem a gente falar de tomografia e sem falar de anatomia. Então você precisa entender o básico. Esse caso é um caso ilustrativo para a gente mostrar o padrão da patologia num exame de imagem, num angiotomo, e o que é que você avalia. Quando você está falando de dissecção de aorta, basicamente o que você está falando é que o sangue está passando por um caminho que ele não deveria passar. Como é que isso aparece na imagem para a gente? Vamos olhar aqui para a aorta descendente, onde você consegue ver a parede da aorta aqui, está preenchida por contraste, que é toda essa parte branca. Você tem uma outra, abre aspas, parede aqui e uma outra área preenchida por contraste. Então, o que você está vendo aqui, basicamente, são dois lúmens. Você está vendo o contraste passar por dois caminhos diferentes. Primeira coisa que você faz quando você identifica uma coisa dessa na tomografia, a primeira pergunta que você vai se fazer é: aonde que começou essa confusão? Se essa confusão tiver começado na aorta ascendente, você está olhando para uma coisa muito grave, e muito provavelmente vai ser cirúrgica a abordagem disso aí. A outra possibilidade é que você esteja olhando para quê? Para a parte descendente. Rodrigo, como é que eu separo descendente de ascendente? Você vai olhar aqui, ó, os ramos supraórticos. Se a dissecção começar depois da subclave esquerda, que é o terceiro, a gente brinca que são as Três Marias, se começar depois distal a subclave esquerda, você vai chamar de descendente. Então, nesse caso, a gente está vendo nitidamente que há uma dupla luz que cruza aqui a crosta da aorta, e se você voltar, você vai ver que pega toda a aorta ascendente. Uma coisa que o Dr. Vinícius falou, ele falou tanto do Vini que eu já estou misturando. Que é para a gente avaliar o paciente com aneurisma, ele tem um risco maior de secar. Tá aqui, ó. A história repete a discussão clínica. Então, o paciente tem um aneurisma de aorta ascendente que cursou com uma dissecção. Agora que você já aprendeu a identificar a dissecção, vem a segunda pergunta. Quais são os vasos que são acometidos? Por quê? Você não pode ficar preso só a avaliar a aorta. Você tem que seguir os ramos da aorta. E se você olhar a artéria inominada, olha como a dissecção segue para a artéria inominada, e a artéria inominada vai se bifurcar aqui em subclave direita e carótida comum direita, que não está incluída nesse corte. Então você precisa avaliar se isso se estende. Por quê? Você pode estar dissecando por braço, você pode estar dissecando o sistema nervoso central com esse padrão aqui. Então você tem que olhar todos os vasos. Não só esse, mas como também o quê? A carótida comum esquerda e a subclave esquerda. E aí você desce para o abdômen. Quando você desce para o abdômen, você começa a se fazer outras perguntas. Qual é a parte verdadeira? Qual é o lúmen verdadeiro e qual é o lúmen que foi formado pela dissecção da íntima? Uma das formas de você fazer isso é você saber que geralmente a dissecção da íntima empurra a íntima e a luz verdadeira é a menor luz delas, tá? Existe outra forma de você fazer isso,
que é você ver, observar a hora onde começou a dissecar, e começou a dissecar aqui, ó, na aorta ascendente. Você olha aqui a coronária esquerda saindo aqui, ó, e você vê que não se estendeu para a coronária esquerda. Então, a coronária esquerda está sendo nutrida pela luz verdadeira. A outra forma seria você seguir isso aqui até o final e ver aonde termina. Na hora que terminar, você vai ver qual das duas partes, essa grandona aqui, ou essa menorzinha que está toda colabada, que vai se continuar com o vaso. Nesse exame, ela se estende até as ilíacas e a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Mas é uma estratégia que você pode usar. Qual que é a importância disso? Os órgãos que são nutridos pelos ramos da aorta, eles podem estar sendo nutridos pela luz verdadeira ou não. E eles podem isquemiar ou não. Então você tem que olhar quem é que está mandando o fluxo sanguíneo para eles e se há dissecção neles. Outra informação. Outro jeito de separar qual é a luz verdadeira da luz falsa. Quando a gente tem ateromatose. Ateromatose, todo mundo sabe aí, é a parte calcificada, né? Quando a gente tem ateromatose calcificada, a gente tem a parte mais branca na parede. Como ela está na íntima, muitas vezes, e você tem a dissecção, e a dissecção afasta uma camada da outra, seria eu ter uma calcificação aqui, nessa região. Isso quer dizer o quê? Que a luz verdadeira é essa aqui. Então, esse é o aspecto que você vai olhar na angiotomo. Critérios de alarme, critérios de alerta. Será que está rompendo por causa disso? Nesse caso, a gente tem duas coisas que chamam atenção. A primeira é que o paciente tem líquido pleural bilateral e o paciente tem o quê? Líquido pericárdico, tá? Será que esse líquido pericárdico é sangue? Será que esse líquido pleural é sangue? Será que dá para a gente responder isso pela tomografia? Como é que a gente faz? A gente pode usar a mão do que a gente chama de ROI. ROI é o nome complicado que a gente inventou para essas bolinhas que a gente pode medir aqui. E essas bolinhas, elas podem medir várias coisas, dentre elas a densidade das coisas. Só para vocês terem uma ideia, a densidade do sangue contrastado tá aqui, ó, 363 de média. Olha a densidade média desse líquido que eu medi aqui, 31. Qual é a densidade do líquido por definição na tomografia? 0. Então eu estou olhando para um líquido espesso. Olha esse líquido aqui, 39. Também é um líquido espesso. Nesse cenário, onde a gente está pensando que essa aorta está dissecando e pode estar apresentando sinais de ruptura, qual é o líquido espesso que a gente está pensando? Sangue. Então, o sangue é mais espesso, é mais denso que a água, que o líquido mais fluido. Então, nesse caso, o que a gente está vendo é o quê? É um hemopericárdio e uma quantidade de sangue na cavidade pleural. Então, você consegue absorver, inclusive, essas informações do exame. Então, aqui a gente vem até... Sai aqui o tronco celíaco, aqui a artéria mesentérica superior, ó, a renal direita sai aqui, a renal esquerda sai aqui, todas da luz verdadeira, tá vendo? Ó, a renal direita, ó, a renal direita sai da luz verdadeira. Agora vamos olhar a renal esquerda, ó, a renal esquerda tá aqui, ó, posterior à íntima, tá vendo? Ela está sendo nutrida pela luz falsa. A dissecção excluiu isso aqui. Qual que é a importância disso? Num paciente que você vai tratar de forma menos invasiva, que você vai colocar uma endoprótese, imagina qual seria a catástrofe se você colocasse a endoprótese na luz errada. Você ia ocluir
a parte equivocada. Então você precisa saber exatamente qual é, e isso para você que é residente de rádio, para você que vai ter que interpretar isso sozinho, você tem que dominar esses dados para você conseguir fazer o seu relatório e interpretar isso da melhor forma possível. Olha o hematoma aqui, ó. Aí você vê o sangue fluindo, ó. A ruptura é nesse ponto, o sangue corre pelo pericárdio, enche o pericárdio e enche a pleura. Então a gente tem aqui um hemotórax e uma quantidade de sangue também no pericárdio.